Sabe aquela sensação de que a política hoje é dominada pelo cinismo e por interesses de curtíssimo prazo? Pois é, a gente vive uma crise aguda de ceticismo. O afastamento entre a sociedade e as decisões de Estado nunca pareceu tão grande. Mas e se a gente tivesse em mãos um roteiro? Um verdadeiro guia pedagógico capaz de cultivar cidadãos profundamente éticos e restaurar essa confiança? Na nossa análise de hoje, vamos explorar exatamente esse embate dinâmico entre o pragmatismo moderno e o humanismo visionário. Vamos entender como é possível forjar o que chamamos de o ser político contemporâneo, sempre com base na coerência e no compromisso com a verdade. Bom, vamos direto ao ponto. A grande reflexão que se impõe para a nossa época é como formar de fato o verdadeiro cidadão. Em uma sociedade engolida por tecnologias ultra-rápidas, onde a informação circula em milissegundos e a gente cultua aquele resultado instantâneo, nós precisamos de um mapa muito claro para moldar líderes que sejam realmente influentes e responsáveis. E olha, a resposta não está em soluções mágicas ou superficiais, mas sim na compreensão do nosso papel coletivo. É literalmente um chamado moral para resgatar a dignidade no espaço público. Para organizar essa nossa conversa, o nosso roteiro pedagógico vai passar por 5 etapas bem diretas: o divórcio político atual, o casamento entre saber e poder, a supremacia da ética sobre a técnica, a coragem de plantar árvores seculares e, por fim, a educação como prioridade absoluta. Começando então pelo nosso ponto 1, o divórcio político atual. Se a gente olhar por uma lente puramente pragmática e imediatista, a esfera pública de hoje parece estar completamente desvinculada do intelecto. Sob essa ótica, a política é movida estritamente por ganhos rápidos e acordos de momento. É como se a cultura, a ciência e a filosofia fossem só um enfeite na administração prática, sabe? Porém, a gente precisa contrapor essa visão tão estreita com a filosofia do humanismo integral, que tem raízes históricas profundas, como no pensamento de Jorge Lacerda. Fica um alerta vital aqui contra esse divórcio entre a cultura e a gestão pública. A inteligência precisa funcionar como uma bússola rigorosa, justamente para impedir que o espaço público seja seduzido por esse pragmatismo que acaba esvaziando os nossos valores. E aí que entra o nosso ponto 2, o casamento entre saber e poder. Mas afinal, como a gente conserta essa desconexão tão profunda? A solução passa por um verdadeiro matrimônio entre a inteligência e a ação. E isso redefine completamente o que significa o ser político. Não estamos falando de um mero burocrata ou de alguém ocupando uma cadeira temporária no governo. O verdadeiro ser político é um cidadão profundamente engajado que consegue unir o seu saber intelectual ao poder de transformar a realidade. E o mais importante, tendo a ética como alicerce. Porque o poder simplesmente não pode operar no escuro. Ele precisa da luz orientadora do conhecimento. É essa clareza que nos livra das armadilhas dos atalhos fáceis. Aí vem a pergunta: o que a sociedade precisa exigir para que esse casamento aconteça no dia a dia? O ponto crucial é cobrar uma coerência absoluta, uma sintonia fina entre o que uma liderança pensa, o que ela fala e, principalmente, o que ela faz. Isso exige da gente uma educação cidadã rigorosa, focada na formação integral das pessoas, além de um resgate constante da nossa memória histórica. A sociedade precisa sacudir essa apatia moral, não normalizar jamais a corrupção e buscar na exemplaridade aquele padrão que a gente simplesmente não negocia na vida pública. Avançando para o nosso ponto 3, a ética sobre a técnica. É super comum a gente ouvir por aí que o progresso tecnológico e as grandes obras materiais são o objetivo final da administração moderna, como se ser eficiente fosse suficiente. Mas, olha só, é exatamente nesse deslumbramento que precisa entrar o limite crucial da ética. A tecnologia não tem um fim em si mesma, e essa citação na tela ilustra isso de forma poderosa, impedindo assim que o homem se converta em satélite de suas próprias criações. É um aviso atemporal, né? A infraestrutura e a modernização são, sem dúvida, vitais, mas a técnica precisa obrigatoriamente servir ao bem comum, garantindo que a dignidade humana não acabe engolida por essa frieza tecnológica. O que nos leva ao ponto 4, plantando árvores seculares. Diante de toda essa filosofia, surge aquela dúvida bem prática. Como a gente traduz esses ideais em governança real, de fato, quando todo mundo quer resultados para ontem? A resposta está nessa metáfora fantástica de plantar árvores seculares. Isso significa ter a coragem imensa de investir na criação de um legado estratégico, construir fundações robustas para as próximas gerações, mesmo tendo a plena consciência de que essas sementes não vão render aplausos agora ou dividendos eleitorais na próxima eleição. É aí que mora a diferença exata entre ser um mero administrador de planilhas e agir como um verdadeiro estadista, com os olhos no futuro.
Essa comparação entre obras com foco imediatista e a construção de um legado estratégico fica cristalina quando a gente olha para exemplos práticos da história, como fez Jorge Lacerda. Ele impulsionou de forma simultânea uma infraestrutura pesada, como as usinas termoelétricas, em paralelo com a criação de polos universitários e culturais. E isso é o equilíbrio perfeito na prática. Você resolve o problema de hoje, já que a energia ilumina as cidades, e ao mesmo tempo garante o longo prazo, porque as universidades iluminam as mentes. O desenvolvimento não pode mancar. O lado material e o lado cultural precisam caminhar lado a lado. E, finalmente, chegamos ao ponto 5. Educação como prioridade absoluta. Para que essas nossas árvores seculares cresçam fortes e realmente transformem a paisagem, existe uma ferramenta suprema que vem antes de todas as outras: a base educacional. A verdadeira e mais duradoura influência surge quando a gente prioriza a mente sobre a máquina. Aquela máxima que diz "o futuro será o que a educação entender que ele deva ser" ressoa com uma força absurda aqui. Isso nos conecta lá com aquele princípio histórico de que abrir escolas é o meio mais seguro e ético para se fechar prisões, garantindo que o conhecimento crie indivíduos livres e realmente capacitados para exercer a democracia. Certo. Para amarrar tudo isso e colocar a mão na massa, chegamos a um roteiro prático. Um verdadeiro checklist aplicável para educadores, pais e para qualquer um que queira influenciar sua comunidade. É simples. São 4 passos essenciais. Primeiro, fomentar a ética desde as bases, em casa e na escola. Segundo, exigir exemplaridade restrita das lideranças. Terceiro, subordinar sempre o entusiasmo técnico e eficiência aos valores morais. E quarto, manter aquele foco firme e resiliente no longo prazo. Para fechar a nossa reflexão de hoje, a gente deixa aqui uma provocação com um estilo bem socrático, daquelas para ficar martelando na cabeça. Qual árvore secular será plantada hoje? É um convite sincero e profundo para avaliarmos o impacto do nosso próprio legado. Afinal, todos nós temos uma responsabilidade intransferível nessa missão de forjar o novo cidadão, o moderno ser político. Até a próxima